acabei compreendendo que meu pai não era só um homem possessivo e paranoico, ou um indivíduo assombrado pela ideia de ser abandonado, que remediava esse sentimento com o ódio. Ele também era, talvez, acima de tudo, um narcisista perverso, como se diz hoje em dia. Philip Besson, muito mais que um crime. Oizinho, aqui é a Daia do Porta de Papel e você está no projeto Life Reset, livros que salvam vidas. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre o livro Muito Mais do que um Crime, do jornalista, escritor e dramaturgo Philip Besson. Com uma escrita direta e utilizando de uma voz assertiva, Philip vai nos apresentando os fatos em capítulos curtos nesse romance francês, que de romântico não tem nada, mas é um romance pela forma com que o texto é abordado em sua estrutura. O livro se passa no tempo presente, mas os seus personagens vão rememorando as histórias do passado, as suas recordações, para organizar os pensamentos no tempo presente. O livro é narrado por um jovem de 19 anos, que está fazendo carreira como bailarino numa ópera francesa. Então nós vamos ter o olhar de um narrador personagem. É quem vai contar pra gente a história de acordo com a sua própria ótica psicológica. Esse jovem está no meio do seu trabalho quando ele recebe uma ligação da irmã mais nova, a Leia, de 13 anos. E a Leia está em meio a um fato chocante. Quando ela atende o telefone, ela diz: "Papai acabou de matar mamãe." E ela ainda está na cena do crime, vendo a mãe ali no chão, com 17 facadas e o agressor se evadindo do crime. Então ele sai correndo desesperadamente, pega um trem-bala e pouco tempo depois é confirmado por um policial que realmente aquilo aconteceu. Então a gente vai ter um jovem que vai receber uma notícia chocante. Nós vamos ter ali etapas como a negação, como a dúvida, será mesmo que aconteceu isso? Então ele entra nesse estado de choque, de pânico, de negação. Então a gente vai ver todo esse horror e todos os fatos da mente humana. Então este é um livro que possui muitos gatilhos e é indicado para estudantes de psicologia, psicanálise, terapeutas e também por aqueles que estão vivendo situações parecidas, que querem entender mais sobre a mente humana, sobre narcisismo, sobre depressão, sobre choque, traumas, principalmente traumas depois de notícias ruins ou traumas provocados por assistir a um crime. Então, assim, é um livro bem pesado, vai abordar temas como depressão, como negação, como automutilação. Então, é aquele livro que possui, sim, muitos gatilhos. É um livro para corajosos, indicado, né, para estudantes e também por aqueles que estão passando situações como essas, que querem, de fato, saber se realmente estão passando por aquilo, como vítimas de abuso narcisista. Então, o livro vai trazer para a gente, passo a passo desses traumas, o que uma pessoa sente, o que uma pessoa pensa, o desenvolver e o desenrolar dos transtornos e dos abusos. Além do estresse pós-traumático e além do sofrimento das vítimas, o livro vai passando passo a passo as etapas de manipulação da fase narcisista. Então aqui a gente vai ter um personagem narcisista que é o assassino e nós vamos compreender as motivações que o levaram a esse crime e por que muitas vezes as vítimas se deixaram condicionar e por que ninguém percebeu que aquilo estava acontecendo. Então, muito mais que um crime, como o autor mesmo diz no texto, como o autor mesmo deixou implícito aqui na capa do livro, essa é uma história que vai muito além de um feminicídio. É uma história que trata diversos temas e o tema principal do livro é o narcisismo. Mais uma vez, na página 148, o autor reforça: não estávamos lá para falar de um homicídio,
mas da vontade de um homem de afirmar seu poder, de cristalizar sua dominação, e da cegueira da sociedade e do medo de denunciar. A jovem Leia, de 13 anos, é acolhida pela vizinha, com quem era a única pessoa que a mãe tinha contato, que foi chamada de amiga da mãe, mas na verdade ela não era amiga, era só uma vizinha que elas faziam pequenos favores entre si. O que é muito comum aqui no Brasil, é tipo, me presta um pouco de açúcar, ou me presta uma bacia de feijão porque o meu marido tá chegando para almoçar. Então eram pequenos favores que as duas faziam entre elas, mas era a única mulher que a mãe tinha contato. A vizinha, num gesto humano, ela vai abrigar a Leia naquele instante, porque quando o pai dela se evade depois do crime, ela fica em pânico, se tranca no quarto. Mais tempos depois, assim que o irmão, lá da onde ele está, lá da ópera francesa, chama a polícia, ela tem que sair dali, até porque é perigoso ela ficar sozinha naquele lugar. Não se sabe se o assassino pode voltar e querer tirar a única testemunha, que é a filha. Então aqui a gente começa a ter toda a história da onde começou esse abuso, aonde que ninguém viu esse abuso, que ninguém sabia. É começado a procura das motivações do assassino. E aqui a gente vai descobrir que as pessoas elas deixam pistas, que quando um crime chega a acontecer, que quando chega nessa etapa, quando chega às últimas consequências, muitas coisas foram acontecendo, mas que as pessoas simplesmente deixam passar, ou simplesmente não acreditam que aquilo pode acontecer com determinada pessoa. Mas era tão bom, mas não parecia que isso ia acontecer. Era um homem tão bom, nunca pensei que ele fosse capaz de fazer algo assim. Era um bom pai, era um bom marido, mas o narcisista usa algo chamado masking. E o masking é aquilo que mascara. Só a vítima do abuso narcisista é que sabe o que se passa, e mesmo assim a vítima muitas vezes está condicionada por técnicas que ele usa. Então, o narcisista, ele não é um psicopata. O psicopata, a psicopatia, é muito mais além, já que o psicopata é capaz de colocar o narcisista no bolso. Mas nem por isso significa que um narcisista não é perigoso e que a vítima de abuso possa sofrer sérios transtornos, não só psicológicos, como também físicos. Um ano depois, quando o jovem recebe a chave da casa dos pais, ele vai ali até aquele lugar e vai começar a colocar ordem naquilo que a polícia revirou, nas gavetas, na comida que apodreceu na geladeira. Ele enche de coragem, se mune de coragem e vai até ali. E ele vai sozinho, já que a irmã dele ficou com sério choque, com sérios transtornos ao presenciar o crime e não quis nem se aproximar da casa. Ela teve a guarda concedida ao avô, que é viúvo, e os 3 jovens vão seguir a vida assim, morando com o avô. Então aquele jovem de 19 anos, que é o responsável, que teve que crescer antes do tempo, que teve que se responsabilizar pela irmã e pelo avô, ele vai até ali num ato de coragem, e ali ele encontra uma caixa de lembranças. Nessa caixa de lembranças, ele percebe que a mãe não fala muito do passado, e ele começa a observar as fotografias. Ele sabe que a mãe deixou de estudar para casar, e esse é um dos primeiros indícios do narcisista, porque quando o narcisista está na primeira fase, na primeira etapa de manipulação, acontece algo chamado love bombing. O love bombing é a fase do bombardeamento de amor, onde o narcisista coloca a vítima num pedestal. Então ali a vítima se sente quase adorada, ela se sente protegida, ela sente que não poderá mais viver sem o narcisista. Então o narcisista faz de tudo, manda flores, fala palavras bonitas que a vítima quer escutar. E a gente percebe que o narcisista escolhe a sua vítima pela empatia. Ou seja, ele escolhe a dedo pessoas boas, pessoas cheias de vida e pessoas que têm muitas qualidades que ele admira. E era assim a mãe daqueles jovens. Era uma mulher linda, cheia de vida, mas ela perdeu a mãe muito cedo. E o pai dela tinha uma tabacaria, assim que ela teve que deixar de estudar para ajudar o pai na tabacaria.
Então ela era uma moça muito comunicativa, muito cheia de vida, uma moça que todo mundo admirava. E aí que o narcisista escolheu a vítima. Ela estava num momento frágil da vida dela, sem o apoio da mãe. E é exatamente ali que ele viu um brilho que ele podia apagar. O jovem encontra fotos dos pais e eles pareciam estar felizes e se amando numa cabine de foto, embora eles presenciaram fatos, brigas, picuinhas no dia a dia, mesquinharias, que era muito diferente daquilo. Eles presenciaram uma mãe cada vez mais distante do pai. O passo 2, a segunda fase da manipulação narcisista, que é bem registrada no livro, é o stalking, ou seja, aquele stalkeamento. O narcisista vê a vítima como uma propriedade, então ele quer saber passo a passo da sua vítima, aonde a vítima está indo, com quem ela conversa, o que ela come, a maneira dela se vestir, a maneira dela pensar, dela se comportar. A vítima se torna um boneco nas mãos do narcisista e ela vai minando a energia cada vez mais, porque para o narcisista, para ele se sentir bem, para ele se sentir superior, ele precisa fazer o quê? Diminuir, depreciar os outros. O narcisista se crê como o centro do universo, como o centro do mundo. Ele tem aquele sentimento de grandiosidade, de superioridade, em que ele é o máximo, ele é o mais inteligente, ele sabe todas as coisas. E todo mundo à sua volta são pessoas insignificantes. Mas quando ele depara com a realidade, quando ele depara com o vazio, com o abandono que ele tem, esse vazio existencial, ele começa a perceber que ele não é tão grandioso quando ele se imagina. E para ele se sentir cada vez mais grandioso, ele começa a depreciar, ele começa a apagar a luz, ele começa a apagar o brilho de todos que estão à sua volta. Nem que para isso ele tenha que usar da maldade e da perversidade. Então a gente começa a perceber uma fase do stalking, porque ele começa, disfarçado de carinho, a buscar a mulher no trabalho, ele começa a controlar as pessoas que estão ali, disfarçado de carinho, de preocupação, ele começa a observar até a maneira com que ela trata os clientes na tabacaria, dizendo, mas você está se oferecendo para o cliente, aquele cliente está interessado por você. Ele começa a entrar num senso de deslocamento da realidade, de desorganização da realidade e começa a manipular a vítima para que a vítima se crê realmente doente, se crê realmente que ela é que é a culpada, ela que está fazendo algo, ela que é a culpada daquela situação não estar dando certo. No caso, o relacionamento do casal. Então aqui a gente começa a ver um stalking escondido, um stalking velado, um stalking disfarçado de amor e cuidado. E através desse stalking, o narcisista começa a isolar cada vez mais a vítima. Então a gente vê uma mulher que ela está isolada da família, ela começa a se isolar dos pais, o pai dela pergunta como tá, ela fala que tá tudo bem, que não tá acontecendo nada. É uma mulher sempre sozinha, que não pode ter amigos, que não pode ter ninguém. E o narcisista isola a vítima para que a vítima não desperte, a vítima não acorde, a vítima acha que tá tudo bem, porque o narcisista cria uma obsessão naquela vítima e ele acha que ela é propriedade dele. Então, ela não pode fazer nada sem contar para o narcisista. E ele vai condicionando a mente da vítima para que a vítima, sozinha, conte para ele tudo o que está acontecendo, não esconda nada dele. Isso é stalking. Quando a vítima reage de alguma maneira, o narcisista também vai reagir. Ele vai punir a vítima com o tratamento de silêncio. Esse tratamento de silêncio pode levar até semanas. Então, o narcisista, ele disfarça que está se sentindo magoado, que a vítima fez alguma coisa que o magoou, que o deixou triste, mas, na verdade, é uma tática de manipulação. Então, esse tratamento de silêncio faz a vítima entrar em confusão. O que será que eu fiz? Por que ele ficou chateado comigo? Então, a vítima entra num estado de autopunição.
E no decorrer do tempo, a vítima vai ficando condicionada, onde só existe na cabeça da vítima o narcisista. Então, a vítima deixa de fazer tudo aquilo que ela gosta de fazer, tudo aquilo que fazia ela brilhar, tudo aquilo que trazia alegria para ela. O narcisista começa a condicionar a vítima através das roupas, dizendo: essa roupa não lhe cai bem, como o narcisista fazia com a esposa. Ai, você está atraindo os olhares de outros homens com essa roupa. E ela foi murchando, ela foi se entristecendo, ela foi deixando tudo aquilo que ela gostava. Ela já tinha feito o sacrifício de deixar de estudar, que era algo que ela gostava. Ela já tinha feito o sacrifício de deixar de comunicar com os clientes dela, falando apenas o básico com quem ela atendia. Ela já tinha feito o sacrifício de abandonar o pai, falando só o básico com o pai. Ela já não tinha amigos. Então ela resolveu ter filhos, para que ela não se sentisse mais sozinha. Mas ali a gente já viu uma mulher apagada. Uma mulher que ela não tinha mais vontade de se cuidar, vontade de maquiar, de vestir uma roupa bonita. Então a gente vai ver a autoestima dela se esgotar. Nós vamos ter uma vítima também condicionada pela perda do sono, pela perca da memória. E nesse instante, onde a vítima entra nesse trauma, nesse estresse traumático, porque a vítima está sempre como? Estressada, porque ela tá pisando em ovos o tempo todo, porque tudo que ela fala, ela sabe que depois ela vai receber um tratamento de silêncio, ela vai receber uma crítica do opressor. Então, sempre o problema é com a vítima. Então, ela começa a pisar em ovos, ela começa a ter que ficar o tempo todo alerta naquilo que ela fala, naquilo que ela veste, para não machucar o outro. E isso gera um transtorno grande de estresse e uma perca enorme de energia. Então a vítima começou a se apagar, a luz dela começou a se apagar. Quando ela teve os 2 filhos, a gente percebe o narcisista como pai. O narcisista como pai, ele vai desenvolver um espelhamento. Como ele teve 2 filhos, ele escolheu um filho para espelhar todas as coisas negativas que tinha dentro dele próprio, e o outro filho como se fosse o sonho positivo. Então a gente tem aqui o fenômeno do filho dourado. O narcisista sempre vai escolher um filho para colocar ele lá no pedestal e para utilizar esse filho para descartar o outro. Então a gente vê a manipulação do narcisista perverso. Leia era o filho dourado, o alecrim dourado da família. Ali o narcisista colocou nela todas as expectativas. E o irmão era aquele filho que poderia ser descartado. Era aquele filho que vivia agressões diárias, que tinha sua autoestima abalada a todo momento, que sofria crítica, que sofria retaliação. Era como se ele não prestasse. E a mãe não podia falar nada, porque a mãe era uma vítima condicionada ao narcisista. A mãe estava em estado de estresse todo momento. A mãe estava pisando em ovos. E quando ela reagia, quando ela queria colocar para fora aquilo que estava dentro dela, ou ela recebia um tratamento de silêncio, ou o narcisista descontava nos filhos dela, ou simplesmente ela não tinha coragem, por medo de receber talvez um tratamento de silêncio ou uma agressão física. Quando o narcisista descobriu que o filho queria fazer dança e que ele tinha uma opção sexual diferente, ele resolveu descartar o filho. Então aqui a gente vai ver um momento de descarte. O narcisista, ele tem várias personalidades. Então em casa ele é esse monstro, mas fora de casa ele é a boa pessoa. E ele faz isso propositalmente, para que ninguém possa desconfiar daquilo que está acontecendo. Então os amigos dele não acreditavam que ele era capaz disso, porque tratando as pessoas de fora, ele era uma ótima pessoa. Só que há um pequeno detalhe no narcisista perverso, é que é forçado demais. Então ele é agradável demais, ele é amigo demais, é aquela pessoa que grita aos outros na rua, é aquela pessoa que pergunta como vai os pais, é aquela pessoa que guarda o nome de todo mundo, que quer ser amigável com todo mundo. E nesse espaço de ser amigável com todo mundo e de não ser amigável com a própria família dentro de casa, isso também é um jeito
do descarte. É um jeito da triangulação. O narcisista pode usar qualquer coisa para fazer a triangulação, seja um fone de ouvido, o aparelho celular, um pet dentro de casa. Sempre algo vai receber mais atenção do que a vítima, mais atenção do que aquilo que importa. Seja uma conversa, uma mensagem que fica no ar, a vítima manda uma mensagem e o narcisista não responde, ou 3 horas depois vai responder. Isso também é uma maneira de descarte, isso é uma maneira de triangulação, de usar o telefone celular como triangulação, para que a vítima fique cada vez mais condicionada, a vítima receba cada vez mais cargas neurais no cérebro, e fique viciada, fique esperando aquela mensagem no celular a cada minuto. Então é muito difícil a vítima parar com esse condicionamento. Mas acontece que uma hora toda essa máscara, toda essa manipulação do narcisista cai por terra. O filho dourado é um filho que também sofre, porque o filho dourado recebe um espelhamento, uma conduta que ele é obrigado a ser bom em tudo. Ele é obrigado a tirar boas notas na escola, porque senão ele é tratado diferente. Então, o filho dourado, ele quer o tempo todo agradar o narcisista. Isso também gera um estresse muito grande, já que o filho dourado não sabe fazer escolhas por si mesmo. Ele não pode escolher o seu roteiro, a sua vida, o que o deixa feliz. Ele está condicionado a fazer sempre as vontades do narcisista. Diante de tanto descarte, diante de tanta depreciação, ele falava para a mulher que ela estava feia, que ela estava velha, que ela estava gorda, e muitas vezes ele até dizia que ela não estava batendo bem da cabeça. Ou seja, o narcisista faz a vítima duvidar até da própria sanidade mental. Então ela começou a adoecer, ela emagreceu demais, ela começou a duvidar da própria sanidade e ela começou a entrar numa depressão muito grande, a ponto dela precisar tomar antidepressivos. A filha adoeceu, entrou em depressão, teve episódios de insônia. O filho descartado só encontrou paz quando ele utilizou o método contato zero. Diante de toda essa predileção, a mãe das crianças viu que aquilo estava afetando não só ela, mas também os filhos, que aquele relacionamento não dava mais para continuar, que o amor ele já tinha acabado. Ela se viu vítima desse abuso muitos anos depois e ela descobriu por si só um método infalível, um método pedra cinza. O método pedra cinza é um método aconselhado a essas vítimas que sofrem de abuso narcisista a não dar suprimento emocional, porque o narcisista vive de suprimento emocional da vítima. Ele quer uma reação, ele só se sente bem quando ele provoca uma reação na vítima. Então a vítima, ela só pode se sentir muito feliz se o narcisista proporcionou essa felicidade, ou muito infeliz se ele proporcionou a infelicidade. Então ele se sente dono da vítima e das emoções da vítima. Então ele vai nos gatilhos da vítima, nos transtornos, nas feridas que a vítima tem, para provocar reações. Muitas vezes reações de explosões, de agressividade e de nervosismo. Ele sabe exatamente onde colocar o dedo na ferida. Se a vítima sofreu na infância, como essa mulher que sofreu muito cedo a perca da mãe, ele vai ali naqueles momentos. Se a vítima sofreu algum abuso na infância, se a vítima foi vítima de agressão, se ela apanhou dos pais, se ela teve algum trauma, talvez até um brinquedo que ela queria, o que vai acontecer? O narcisista vai utilizar isso para descobrir o gatilho, para provocar reações na vítima. E muitas vezes a vítima muda o tom de voz, ou a vítima se torna agressiva. A vítima, na verdade, está sendo apenas reativa. Quando a vítima reage àquele trauma, àquele ponto onde o narcisista ele fez com que aquele gatilho fosse acionado, o narcisista reage com uma frieza incalculável, dizendo: tá vendo? Eu não falei que você era louca, eu não falei para todo mundo que você era louca psicologicamente, que você não estava bem. Então ele vai condicionando a vítima e todas as pessoas em volta da vítima. E ele utiliza esses traumas, essas reações, justamente para fazer o descarte. Ele utiliza os chamados macacos voadores,
fly monkeys. Quem são os fly monkeys? São justamente aqueles amigos que o narcisista chamou, gritou na rua e utilizou para fazer a triangulação. Aquelas pessoas que acham que o narcisista é bonzinho, que o narcisista é amigo, que o narcisista é incapaz de cometer qualquer tipo de atrocidades. Então ele vai manipulando essas pessoas para pensarem a favor dele e utilizando dos gatilhos que ele mesmo acionou na sua vítima, aquelas pessoas começam a fazer um leva e traz de informação, sempre a favor da vítima. E muitas vezes ele manipula esses fly monkeys, chamados macacos voadores, essas pessoas que estão à volta dele, para arrancar informações das vítimas ou das próximas vítimas. O narcisista nunca tem uma vítima só. Então, é comum o narcisista se envolver em vários relacionamentos, principalmente de traições. É comum o narcisista ter mais de um celular. É comum o narcisista ter mais de um contato. Utilizar amigos ou utilizar outras mulheres, né, no caso aqui, outras mulheres nesse sentido de trair, para ter vários suprimentos emocionais. Porque chega um momento que a vítima esgota, ela fica completamente sem energia, porque o narcisista suga toda e qualquer energia da vítima. Então, quando a vítima reage, ela doa energia para o narcisista. Então, ela vai ficando cada vez mais esgotada, energeticamente, emocionalmente, o corpo vai adoecendo. E quando ele percebe que aquela vítima está se esgotando, ele sabe que a vítima precisa recarregar. Então, ele faz o tratamento de silêncio. O tratamento de silêncio é uma bênção para uma vítima do narcisista, porque aí ela se vê livre das manipulações, das jogadas. Cada frase que o narcisista fala é calculado, é para arrancar a informação da vítima para poder depois utilizar contra ela. Então, todos esses momentos, seja de alegria, seja de briga, de confusão, o narcisista faz propositalmente para arrancar suprimento da vítima. Então, o tratamento de silêncio, a vítima se reabastece. A vítima sabe quando tem algo errado, quando ela sente alívio. Então, quando o narcisista sai para trabalhar, a vítima inconscientemente sente um alívio. É como se, graças a Deus, ele saiu de casa. Então, a vítima sente aquele peso saindo dela, sente aquela opressão. Todas as vezes que o narcisista volta para casa, a vítima entra num estado de pânico, estado de estresse. Então, para a vítima, é torturante, é horrível um sábado e domingo em que, no caso do livro, o marido não trabalha. Ela vai ter que conviver sábado e domingo, feriado com aquele marido. Para ela é horrível ter aquela pessoa dentro de casa. Inconscientemente, esse é um dos primeiros passos para saber se estamos lidando com alguém narcisista na nossa família. Seja um marido, seja um filho, uma sogra, a mulher, qualquer pessoa pode ser um narcisista perverso dentro de casa. E se você sentiu alívio quando essa pessoa sai, e se você sente incômodo quando essa pessoa chega, esse é o primeiro sinal. Quando a máscara do narcisista cai, ela descobre por si mesma o método pedra cinza. O que é o método pedra cinza? É aquele método onde a vítima precisa ter contato com o narcisista. Ela não pode cortar ele de uma vez só, porque muitas vezes essas pessoas têm laço. Às vezes é uma mãe narcisista, é um pai narcisista, muitas vezes é um marido narcisista e eles têm filho, né? O casal tem filho ali, ele tem um vínculo com o narcisista. O que ele vai fazer? Vai utilizar o pedra cinza. O pedra cinza é cortar toda e qualquer informação, é cortar o suprimento emocional do narcisista, é não dar a ele nenhum tipo de reação, é fazer cara de planta. Então a vítima precisa também curar os seus próprios traumas. A vítima precisa descobrir aonde aqueles gatilhos foram acionados e cortar todos os laços. A vítima vai fazer uma autoobservação. O que é que me tira do sério? Por que eu mudei meu tom de voz? Por que eu fiquei nervosa? Ah, porque ele tocou no assunto
E nesse assunto que ele tocou, eu lembrei da agressão que eu sofri. Então, é inconscientemente. Então, se o agressor sabe que a vítima apanhou do pai dela na infância, o agressor pode chegar em casa utilizando de perversidade. Pode vir para ela inventando uma história, mostrando uma notícia de jornal de alguém que apanhou, utilizando muitas vezes de uma cena de novela, de uma cena de vídeo, até mesmo de uma música, que ele vai colocar ali perversamente para poder acionar o gatilho da vítima. E aí a vítima vai entrar naquele estado de estresse pós-traumático e o narcisista, né, vai se sentir o máximo ali, manipulando as emoções. Dessa forma, a vítima, observando ela mesma e curando essa criança machucada, curando aquele momento do trauma, a vítima consegue dar o método pedra cinza para ele. Quer fazer cara de paisagem, não tem emoção nenhuma, nem quando recebe um presente ou quando recebe uma crítica. A cara é a mesma. Então a vítima não demonstra emoções. A vítima também aprende a falar somente o necessário, curto e grosso, até uma conversa mais assertiva, aí direto ao ponto, sem revelar emoções, sem modular a voz. O ser humano, quando ele sente algo, a gente percebe que a respiração muda. Igual vocês estão vendo, eu falar sobre o tema, eu fazer uma resenha aqui. Então é um trabalho que eu amo, é um trabalho que eu gosto muito. E quando eu começo a falar sobre o tema, vocês percebem que há uma desenvoltura. Que muitas vezes eu não dou uma pausa, eu não paro para respirar, para não perder o pensamento, para não perder o fio da meada. Então assim, a energia do ser humano, ela passa para o próximo. Então vocês conseguem sentir aí do outro lado da telinha a minha energia, que eu gosto do assunto, que eu entendo sobre o assunto, que eu gosto de fazer resenhas na internet. Então o texto se desenvolve dessa forma. Vocês estão percebendo? Quando uma pessoa é depressiva, vocês também percebem pelo tom de voz, pela postura. Então a gente vê aquela pessoa que fala bem baixinho, muitas vezes com o ombro curvado, pausadamente, e fala, e muitas vezes a gente nem escuta ou ela nem olha nos olhos. Então a gente percebe que aquela pessoa é depressiva. Quando é forçado demais, a pessoa gesticula muito, fala muito alto. Ei, amigo, meu camarada, está feliz e rindo a todo tempo? A gente percebe que está forçado. Mas quando também a pessoa não quer muito papo, a gente percebe pela modulação da voz, pela postura no sim, não, talvez, legal, né? Eu tô atrasada, eu vou ali e já volto. Então a gente percebe pela energia que o próximo emana. Então também é um sinal de alerta quando a gente vê uma pessoa que ela mudou muito de repente, era aquela pessoa viva, que fazia o que gosta, que tinha desenvoltura no falar, de repente aquela pessoa transformou seus hábitos, transformou sua maneira de vestir, se afastou de quem ela gostava, se afastou dos pais, se afastou dos amigos, se isolou, essa pessoa pode estar vivendo um abuso narcisista. Quando a vítima faz o método pedra cinza, no decorrer do tempo ela vai pedir o divórcio. E o agressor, o narcisista, ele vai fingir concordar. E aí nós vamos entrar num outro processo. É o processo chamado hoovering. O hoovering é o momento em que o narcisista tenta puxar a vítima de volta, porque ele vê as vítimas como uma propriedade deles, é um suprimento, é um gado, é o suprimento emocional dele. E quando uma pessoa sente fome, ela vai buscar onde ela sabe que tem um alimento. Assim é o narcisista. Quando ele entra em estado de fome, na busca de autoafirmação, de ser o máximo, ele vai procurar alguém para depreciar, alguém para que a luz dessa pessoa se apague e ele possa se destacar no meio da multidão. Então, quando a vítima ela fala não quero mais, ele começa a fazer o hoovering. Nessa etapa, ele pode pedir perdão,
ele pode chorar, ele vai jurar que vai mudar, que as coisas nunca mais serão a mesma, até que a vítima, condicionada ou muito empática ou muito cheia de empatia, a vítima, ela fica com pena do narcisista. Mas é importante saber que narcisistas não amam. Narcisistas não têm sentimentos, a não ser para eles mesmos. Narcisistas só amam a si mesmos. Eles só sentem para eles mesmos. Eles sim sentem o vazio emocional e dentro deles mesmos sabem que eles não são tudo aquilo que eles fingem ser. Por isso eles utilizam uma técnica chamada espelhamento. O espelhamento também é um condicionamento da vítima. Primeiro, o narcisista estuda a vítima, tudo aquilo que ela gosta. Então, a vítima tem a sensação de que aquela pessoa está lendo seus pensamentos. Oh, eu ia falar isso agora, fulano. Nossa, mas é exatamente assim que eu penso. Então, começa a aproximação. Então, quando o narcisista, ele vai imitando a vítima, os seus pensamentos, a sua maneira de pensar, vai concordando o tempo todo com a vítima, e a vítima, por reação, começa a fazer o mesmo. Só que vai chegar um determinado tempo que vai mudar esse espelhamento. Então, o narcisista começa a fazer as macaquices do lado de cá, e a vítima começa a imitar essas macaquices. Tanto há vítimas tão condicionadas que chega no consultório terapêutico e a vítima se pergunta, será que eu também sou narcisista? Porque você está me contando isso, né? A vítima falando para o terapeuta, você me contando isso, eu tenho a impressão que eu faço isso também, mas isso é o espelhamento que o narcisista causa. Tanto é que a vítima, muitas vezes, ela é capaz de fazer atitudes semelhantes às atitudes que o narcisista fez. Por isso também há aquele momento da dúvida da própria vítima, se a vítima então não seria também narcisista. Mas a vítima, claro que não, só estava sofrendo o espelhamento. Então, quando a vítima utiliza o pedra cinza e fala, eu não quero você aqui, e coloca esse homem para fora de casa, começa toda essa etapa do hoovering. E aí ele pode utilizar também dos fly monkeys, dos macacos voadores, para poder observar a vítima. Nos dias de hoje, nós temos muito uso das redes sociais. E a rede social também é uma ferramenta para o narcisista condicionar a vítima. Então, o narcisista pode encontrar outra pessoa do nada, né? Vamos dizer assim, do nada. Mas a gente sabe que ele já tinha ali uma outra fonte de suprimento. Narcisista sempre tem aquelas outras pessoas, reservas. Então, logo que a vítima faz aquele descarte, né? A vítima dá o método pedra cinza para ele, eu não quero mais, ele tem que sair de casa. Ele começa a mostrar para os outros, olha como eu tô feliz com uma nova pessoa, o que a vítima perdeu. Então, como ele é a última bolacha do pacote, ele vai dar essa impressão de que ele tá feliz demais, de que a outra pessoa tá feliz demais e que aquela pessoa que descartou ele perdeu alguma coisa. E muitas vezes eles utilizam as redes sociais para isso. E a vítima tá ali condicionada a olhar mensagens, no espelhamento ou também stalkear. Então aí é importante saber que a vítima, quando ela utiliza esse método pedra cinza, quando o narcisista realmente sai de casa, é colocar simplesmente um limite nas redes sociais. É não expor a própria vida nas redes sociais para que o narcisista não tenha acesso às informações da própria vítima e também que ela não fique olhando as redes sociais do narcisista. Porque o narcisista ele pode utilizar gatilhos. Às vezes uma blusa que a vítima gostava, dá ali um presente para aquela pessoa, uma blusa parecida. Coisas assim, mínimas. Como eu disse antes no início do vídeo. Uma música, uma roupa, uma flor, até o jeito de pentear o cabelo, um lugar, uma situação, isso tudo desperta gatilhos na vítima. E você pode ter certeza que a pessoa que está com ele está sofrendo um processo do love bombing, também é inocente e está ali sofrendo nas garras. É a próxima vítima do narcisista. Então, quando houve isso, o narcisista utilizou o hoovering. Ai, coitadinho, eles chegam a ponto de fingir doenças. Doenças.
ou de contar fatos tristes da infância, casos tristes que aconteceu com ele, para poder manipular a empatia da vítima, já que eles escolhem a sua vítima pelo brilho, pela empatia. Eles só escolhem pessoas que estão bem e pessoas que são verdadeiramente boas de coração. A vítima do livro acabou cedendo e ele voltou para casa. Mas logo que passou de novo a fase do Lover Bomb, ele começou a mostrar agressividade. Por quê? Porque o narcisista, quando ele sofre um descarte, ele fica abalado emocionalmente. Porque ele é o máximo. Só ele que pode descartar. Como ousa alguém não me amar? Todos têm que me amar. Como essa mulher ousa não me amar? Por que ela não me ama mais? Todo mundo nesse planeta tem que me amar, porque eu sou grandioso, porque eu sou o máximo. Entende? É isso que o narcisista sente. Então ali ele vai sentir raiva da vítima. E assim ele começou a agredir ela. Ele começou a bater na própria esposa quando viu que ela já não amava mais ele e que ela sempre aplicava o método pedra cinza, que ela não transparecia nenhuma emoção e que ela deixou de dar a ele o suprimento que ele queria. Ela não expressava nenhuma reação aos gatilhos que ele acionava. Então isso deu a ele uma raiva muito grande, e deu a ele uma ira muito grande. E no dia que ela falou para ele, chega, eu não quero mais, ela já tinha puxado ele pelo ruvo. E ele sentiu o quê? Descartado. Porque só o narcisista que pode descartar. Ninguém pode descartar o narcisista. E quando ela disse, eu vou embora, já que você não vai sair de casa, eu vou sair. Ele mata ela. E a raiva, a ira dele por ter sido descartado é tão grande que ele desfere 17 facadas nela, na frente da filha de 13 anos. Ou seja, a filha não importa. A filha não é nada, não é ninguém, porque o que o outro sente não importa. Narcisistas, eles não são empáticos. Eles não sabem o que são as emoções. Eles não estão preocupados com a emoção do próximo, o que o próximo está sentindo. Eles não estão preocupados se o próximo vai chorar, se vai doer, se vai ficar magoado. Eles só estão preocupados com eles mesmos. Eles não conseguem entender o que é amor. Narcisistas não amam. Narcisistas não se arrependem. Narcisistas não mudam. Então, quem está assistindo esse vídeo, é importante saber que narcisistas não mudam. Não há como salvar o narcisista, mas há como salvar a vítima, dando ela o contato zero. O contato zero é acabou, é estar longe do narcisista, é não querer saber aonde ele foi, com quem ele tá, é não olhar as redes sociais, é não conversar com ele. Mas se tiver um filho, se tiver algo ali que você vai estar preso ao narcisista, dá ele o método pedra cinza. E tenha em mente que ele sempre vai querer puxar a vítima de volta para o Wolverine, ou vai utilizar até do próprio filho que eles têm em comum para poder puxar a vítima. O narcisista tem um senso de propriedade, de transferência de culpa, todo aquele vazio, toda aquela tristeza dentro dele, que ele sabe que ele não é nada, que ele não é ninguém, ele vai transferir para a vítima. Então ele sempre vai culpar a vítima pelas ações dele. Se ele é um cara que trai, ele vai ficar o tempo todo em cima da vítima, desconfiando dela, para fazer essa transferência da traição para cima da vítima. É por isso que quando acontece o crime e ele vai a julgamento, qual é a reação dele? É culpar a vítima pelo crime. Eu fiz tudo isso sim, mas a culpa foi dela. Narcisistas não amam. Eles têm senso de propriedade sobre o outro. É como se o outro fosse uma coisa dele, um objeto dele. Ele tem ciúmes que mexam com o objeto dele, mas não que ele tem ciúme da vítima ou que ele sente alguma coisa por ela. Isso pela esposa, isso pelos filhos, pelo pai, pela mãe, pelos amigos. Narcisistas só amam a eles mesmos. Esse é um livro chocante, visceral, aterrorizante, mas é um livro
estritamente necessário. Eu sou terapeuta e eu já tive contato com pessoas que sofreram esse tipo de transtorno. E é algo assim que a vítima fica impossibilitada de contar para qualquer um. Porque se a vítima disser para qualquer pessoa, para o vizinho, para o pai, para a mãe, ela é altamente descredibilizada, desacreditada. Então, muitas vezes, a vítima de um abuso narcisista sofre em silêncio. Mas nós conseguimos perceber muita transformação, porque a pessoa se apaga, a pessoa emagrece ou engorda demais, ela fala muito ou fala pouco demais, começa a ter distúrbio no sono, começa a ter distúrbio na fome. Então a pessoa ela vai abandonando tudo aquilo que faz ela feliz. Então a gente percebe sim, se nós observarmos bem, nós vamos perceber os sinais, nós vamos perceber as modificações, mas muitas vezes nós não queremos ver, não é? Ou muitas vezes não é problema nosso e nós deixamos passar. Então, na leitura de um livro como esse, nós vamos descobrir que foi muito mais que um crime, foi muito mais que um feminicídio, que essa vítima já estava sofrendo abuso há muito tempo atrás, mas muito tempo mesmo, e que teve que chegar no ato final, que teve que chegar nessa proporção para que as pessoas à volta da vítima entendessem o que ela estava passando. É um livro necessário, mais uma vez vou repetir, um livro indicado para terapeutas, pessoas estudantes da área, pessoas interessadas em psicanálise, interessadas em descobrir a mente humana e também pessoas que estão vivendo esse drama e que querem descobrir se realmente aquela pessoa próxima, se aquela pessoa que causa tanto mal, aquela sensação de que tem algo errado com fulano, será que fulano está realmente vivendo o que eu estou pensando? É um livro que vai ajudar muito, é um livro que vai desmascarar de forma assertiva, de forma direta, etapa a etapa do processo de abuso, tanto na compreensão do narcisista, quanto na compreensão das vítimas. E para quem quer saber mais sobre o assunto, quem está vivendo essa situação no dia a dia, eu vou deixar aqui a indicação de um canal, que é o canal Narciso, Seu Espelho Quebrou, da Simone Veloso, em que vídeo a vídeo ela vai trazendo todas as informações, porque aquele que aprende, ele não depende. E eu aconselho a ver os vídeos dela desde o vídeo 1, do mais antigo ao mais atual. Também vou deixar a indicação de mais um livro aqui sobre o assunto, que é Eu Inútil, da brasileira Cibele Laurentino. É um livro nacional, gente nossa. E nesse livro ela vai contar pra gente uma situação de uma filha que vive o abuso narcisista da mãe. É importante pesquisar muito sobre o assunto e entender para que nós possamos também identificar os padrões antes que o mal aconteça. Não vou terminar esse vídeo sorrindo, já que esse é um livro que salva a vida e é um livro muito importante, e vou terminar de uma forma diferente, como a Simone Veloso sempre termina os vídeos dela. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.